Boa tarde. No programa legal de hoje, nós vamos falar de um ponto muito importante, ainda mais quando a gente leva em consideração que o Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Ronaldo Fleury, participou muito de atividades na área aquaviária e portuária. Vamos lá falar de trabalho a bordo de navios de cruzeiro. Jogo rápido, apenas para a gente pincelar esse ponto importante, tentar orientar aí o pessoal a estudar de uma forma mais eficiente. Quando a gente fala de trabalho na navios de cruzeiro, a gente tem que estar atento ao número de brasileiros a bordo. Existe uma norma regulamentadora, não é RN, não é NR, as normas de meio ambiente e trabalho, do Ministério do Trabalho, mas é a RN do Conselho de Imigração, também vinculado ao Ministério do Trabalho. Vale a pena a leitura, que trata de termos nacionais, tem lá toda uma regrazinha que vale a pena o candidato ler para dar uma memorizada e saber quando for questionado. Pode cair numa prova de múltipla escolha e também numa discursiva. Mas o ponto específico é quando a gente fala em temporada. Esse trabalhador que vem numa temporada, é exclusivamente nacional a temporada? Não, ele trabalha no Brasil e trabalha também no exterior. Vem da Europa embarcado, cruza o Atlântico e faz a temporada brasileira. Esse é o ponto-chave, onde a norma brasileira não se aplica integralmente, né? Quando a gente pensa, bom, saindo da Europa, cruzando águas internacionais até chegar à costa brasileira, como é que a gente pode aplicar a CLT? Isso não tem como a gente pontuar. Qual seria a norma aplicável? A norma da bandeira do país, do pavilhão, que é a bandeira de conveniência, muitas vezes, da embarcação? Então, muitas bandeiras dessas foram colocadas lá porque tem países com menor número de normas de proteção ao trabalho, mais flexibilidade, o que desonerava a mão de obra e o custo da operação. Só que agora, recentemente, houve a publicação da MLC 2006, que é uma norma de marítimo da OIT, que trata do trabalho embarcado, e nele, inclusive, trabalho em navios de cruzeiro. Então, o candidato, acredito que uma melhor resposta, uma indagação, ou num tema viés, seria aplicar em MLC. Por isso que vale a pena a leitura também da norma MLC 2006. A norma é muito grande, muito densa, claro, um trabalho de muito estudo para regulamentar toda a atividade aquaviária mundo afora. Então, muito importante a leitura, mas também pontuar questões de jornada, discriminação, serviço de quarto, repatriamento, que tem lá naquele documento. Então, aplicando a MLC, tudo fica mais fácil. Agora, qual é o problema que tem que ser destacado? O Brasil não ratificou essa norma. Apesar do Brasil ser signatário na OIT dessa convenção internacional, ele não ratificou. Hoje, atualmente estamos passando, essa norma está, salvo engano, recém-chegada no Congresso Nacional. Saiu da Casa Civil para o Congresso Nacional, pelo que me parece, a última notícia. Então, está um trâmite, está no trâmite um pouco demorado para efetiva ratificação dessa norma. Quando ratificar, fica muito mais fácil, que hoje a gente tem interpretações dissonantes quanto à aplicação da CLT para esse trabalhador que está lá na temporada, ali naquele contrato de cabotagem, né, aquele período de cabotagem, onde a embarcação de cruzeiro marítimo que chega no Recife, vem até o Rio de Janeiro, parando em portos, por exemplo, ou vice-versa. Então, nesse período interno, teria que ser regulado pela CLT. Isso eu creio ser muito complicado, porque existem várias nacionalidades a bordo, a embarcação tem uma bandeira de outra nacionalidade. Então, tudo isso leva a uma complicação. Complicação também que pode ser suscitada é quando a gente trabalha. Bom, mas uma embarcação normal de pesca, cargueiro, você tem um pessoal que é tripulante. Ou seja, dentro da embarcação só tem pessoas que tripulam ela. Ou seja, cujo trabalho é essencial para a movimentação e operação dessa embarcação. Fato que não acontece no cruzeiro marítimo. Por quê? O cruzeiro marítimo é uma embarcação que tem, claro, o pessoal da tripulação, porque o navio precisa efetivamente operar, andar de porto a porto, mas também tem o pessoal que toma conta de quarto, seguranças, teatros, lojas, há um entretenimento a bordo. Então, a MLC ainda solucionou esse problema, porque lá existe o termo gente do mar.
não fala em tripulante, porque se falasse em tripulante, poderia dar a interpretação de que apenas aquele pessoal que opera a casa de máquinas, os oficiais, etc., poderiam efetivamente ser protegidos por essa norma. E não. Na verdade, o entendimento do Ministério Público do Trabalho é que essa norma ela abraça todo mundo que trabalha a bordo da embarcação, seja na operação do navio, os tripulantes propriamente dito, ou seja, os chamados não tripulantes. Muita gente usa a expressão aquaviário não tripulante, porque aquaviário é aquele que trabalha em navio. Então, seria aquaviário não tripulante. Acho que agora, o termo gente do mar, isso facilita. São trabalhadores que desempenham a sua atividade a bordo de uma embarcação. Então, importante esse ponto. Toda hora que questionado sobre navios de cruzeiro, é claro, matéria muito específica, importante, porém muito específica, cabe a leitura da RN, do CENIG, cabe a leitura da MLC. Claro, a atividade do STCW, acho que o candidato vai ser, no que se refere a navio de cruzeiro, pouco questionado sobre isso. Então, importante, tripulante, não tripulante, independentemente da caracterização, abraçado pela CLT. Abraçado pela MLC, até as siglas são semelhantes. MLC, Tratado Internacional da OIT, Convenção Internacional da OIT. Questionado se for pela aplicação da CLT, informar que alguns entendem aplicável porque ele faz a costa nacional, a navegação de cabotagem, que com uma reforma da Constituição há mais de 10 anos, permitiu que navios estrangeiros operassem na cabotagem em águas nacionais, né, fizessem de porto a porto o território nacional. Então, com isso, a aplicação da CLT traz à discussão essa aplicação da CLT para esses trabalhadores. Mas lembrando que o contrato deles, muitas vezes é por temporada da embarcação que sai da Europa, muitas vezes são deslocados para a Europa, começam o seu contrato lá na temporada europeia, cruzam o Atlântico, permanecem a bordo da embarcação para a temporada nacional, o que então não configura um contrato nacional, e sim um contrato internacional, devendo ser tratado por normas internacionais. Então isso é muito importante o candidato pontuar e estudar e deixar bem claro isso na sua dissertação, ou se for questionado numa prova oral, deixar bem claro essas divisões do tripulante, não tripulante, CLT, não CLT, trazer a MLC e destacar que a MLC ainda não foi ratificada, mas está em vias de ser ratificada. Ok? Então fica essa dica aí para o estudo, para poder facilitar vocês aí, o candidato, o pessoal que se interessar na matéria, para poder aprimorar cada vez mais o conhecimento. Obrigado.